Você já se questionou sobre o motivo pelo qual estamos presenciando mais um momento de conflitos e guerras em Israel? E se eu lhe dissesse que, há mais de 2000 anos, Jesus Cristo já nos alertava sobre o que vivemos hoje? Imagine-se por um momento na época de Jesus, rodeado por seus ensinamentos e por um grupo de seguidores ávidos por compreender o significado de suas palavras. Imagine ouvir diretamente de Jesus sobre os desafios que o mundo enfrentaria, incluindo conflitos e guerras que afetariam nações inteiras. Agora, traga esse cenário para os dias atuais, onde Israel está mais uma vez no centro desses conflitos. O que torna as palavras de Jesus tão surpreendentes é que elas não apenas anteciparam esses eventos, mas também ofereceram orientação e esperança para aqueles que buscam entender o propósito divino por trás deles. Neste vídeo, iremos explorar as previsões de Jesus, que ressoam poderosamente nos acontecimentos atuais, e responderemos juntos a perguntas intrigantes. O que ele quis nos transmitir com essas previsões? Como podemos encontrar paz e compreensão em meio ao caos? Prepare-se para uma viagem no tempo, há mais de 2000 anos atrás, onde contemplaremos as palavras, ensinamentos e profecias de Cristo, e desvendaremos os mistérios escondidos nas entrelinhas das Sagradas Escrituras. Convido você a ficar até o final deste vídeo, pois desvendaremos as passagens bíblicas que contêm as palavras de Jesus sobre guerras e conflitos, convidando você a refletir sobre seu significado para sua vida e nosso mundo. Não esqueça de compartilhar suas próprias reflexões nos comentários abaixo. E se você busca o crescimento espiritual, além de se aprofundar neste vasto oceano das Sagradas Escrituras, convido você a se inscrever no canal. Desta forma, você ficará por dentro de todos os nossos vídeos. E não se esqueça de deixar o like. Desta forma, este conteúdo chegará a mais pessoas que desejam se alimentar da Palavra de Deus. Assim como a Bíblia profetizou, nos tempos finais da humanidade, surgiriam conflitos e boatos de guerras, sinalizando a instabilidade que caracterizaria os eventos que nos levariam à consumação final da história. Guerras que oporiam reinos e nações têm ecoado ao longo dos séculos em todos os cantos do mundo. O próprio Senhor Jesus, em seu discurso profético, alertou sobre a presença dessas guerras e boatos de guerras nos últimos dias. Contudo, muitas vezes, as pessoas interpretam erroneamente as palavras de Jesus. Sempre que um conflito emerge no mundo, muitos cristãos correm para tentar relacioná-lo com alguma profecia bíblica. Certamente, todas as guerras que acontecem no mundo estão inseridas nas profecias bíblicas sobre os eventos dos últimos dias. No entanto, é importante lembrar que, de acordo com a Bíblia, os últimos dias abrangem todo o período desde a primeira vinda de Cristo e o subsequente derramamento do Espírito Santo no Pentecostes até a sua futura volta a este mundo. Portanto, não é apropriado tentar interpretar um conflito específico como uma profecia particular. Além disso, muitas pessoas que se envolvem nesse tipo de exercício buscam estabelecer datas para a possível segunda vinda de Jesus e o fim do mundo. No entanto, é importante ressaltar que, na Bíblia, fica claro que ninguém conhece o dia nem a hora do retorno de Cristo, pois essa informação é conhecida apenas por Deus. É verdadeiramente perigoso extraviar-se na interpretação das profecias bíblicas que desvendam os tempos finais. Isso porque, ao adotarmos interpretações errôneas, nos desviamos da mensagem precisa e divina presente nas Sagradas Escrituras. A passagem em que Jesus nos alerta sobre as guerras e os rumores de guerras que marcarão a história da humanidade é um exemplo marcante disso. Jesus proclama: "Quando ouvirdes falar de guerras e de rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim." Nesta declaração de Nosso Senhor, extraímos pelo menos duas lições fundamentais. A primeira lição reside no fato de que as guerras e os rumores de guerras são o cumprimento de um destino inescapável na narrativa da história. Por mais tumultuado que pareça o mundo, com nações se levantando contra nações, reinos contra reinos, catástrofes naturais abalando a terra e a fome afligindo as nações, Deus permanece como o soberano de todas as coisas.
Ele governa a história de acordo com seu desígnio. Nenhuma dessas ocorrências está além do controle de Deus, pois, como afirmou o Senhor Jesus, essas são coisas que devem acontecer, componentes dos eternos decretos divinos. É notável que, após proferir essas palavras, nunca houve um período de paz na Terra. Ao longo de séculos e milênios, sempre houve alguma guerra em algum lugar do globo. De fato, o século XX testemunhou as batalhas mais sangrentas da história humana, mesmo após quase 2 milênios da advertência de Jesus. A segunda lição que extraímos dessa declaração é que, apesar de todas essas tribulações, Jesus adverte enfaticamente que isso ainda não é o fim. Esses eventos são apenas o início das dores. Nesse contexto, Jesus usa a metáfora de uma mulher grávida. À medida que o momento do parto se aproxima, as dores de parto se intensificam. Na Bíblia, encontramos muitos ensinamentos e profecias que, embora não mencionem diretamente os conflitos e guerras de nossa época, fazem parte do grande plano divino que conduz a história em direção ao seu desfecho. Estes conflitos e guerras são, de fato, os rumores de guerras sobre os quais Jesus alertou seus discípulos. É importante compreender que não cabe a nós fazer cálculos para desvendar o futuro, pois somente Deus detém esse conhecimento. No entanto, podemos olhar para o cenário global com a certeza de que a história se encaminha de acordo com a vontade do Senhor. As dores do parto estão se tornando mais intensas, mas o momento do nascimento ainda não chegou. Quando esse momento ocorrer, será inconfundível. Por enquanto, diante dos conflitos e rumores de guerras que testemunhamos, nossa responsabilidade é clara: orar pelas pessoas que vivem em áreas de conflito e buscar maneiras de ajudar da melhor forma possível. Devemos confiar que a providência divina está guiando todas as coisas, mesmo quando não compreendemos completamente os caminhos de Deus. Na jornada profética que nos é revelada nas Sagradas Escrituras, podemos discernir claramente os indícios que apontam para o glorioso retorno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Assim como ele ensinou durante seu ministério terreno, muitos desses sinais se manifestarão à medida que nos aproximamos da consumação dos tempos. Primeiramente, podemos ver a disseminação do Evangelho, a boa nova da salvação, como um farol a iluminar os corações e mentes das pessoas em todas as nações. Isso é um claro sinal do cumprimento da missão de Jesus na terra, pois ele nos exortou a pregar o Evangelho a todas as criaturas. Entretanto, não devemos nos enganar, pois junto com a luz da verdade, também enfrentaremos tempos de tribulação e perseguição. Como Jesus previu, aqueles que proclamam sua palavra podem encontrar oposição e hostilidade. Mas lembremo-nos das palavras do Mestre, que nos assegurou que os que perseverarem até o fim serão salvos. Além disso, os tempos que se aproximam nos mostrarão a ascensão de falsos profetas, que buscarão desviar os fiéis do caminho da verdade. Portanto, é vital discernir a verdade das mentiras, mantendo-nos firmes na fé e na palavra de Deus. Os desastres naturais, pestes e guerras também estão prenunciados como sinais dos tempos. Eles podem abalar o mundo, mas devemos lembrar que, mesmo em meio à tribulação, Deus é nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na hora da angústia. À medida que contemplamos esses sinais, podemos encontrar consolo na certeza de que o retorno de Jesus se aproxima e o reino de Deus será estabelecido. Portanto, vigiemos, oremos e permaneçamos fiéis à fé, aguardando com esperança a gloriosa volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que cumprirá todas as suas promessas. A palavra sagrada da Bíblia nos adverte com clareza sobre os tempos tumultuosos que antecedem a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 24, somos prevenidos sobre o surgimento de falsos cristos e falsos profetas. Eles se erguerão como uma sombra escura sobre a fé genuína, com a intenção de enganar muitos corações. Esses impostores, com suas artimanhas e truques, realizarão maravilhas que parecerão verdadeiras aos olhos daqueles que não estão firmemente enraizados na verdade da palavra de Deus. Seu engano será tão astuto que, se possível,
até mesmo os escolhidos de Deus seriam iludidos. Mas, louvado seja o Senhor, o plano maquiavélico desses falsos profetas não prevalecerá sobre os filhos da luz. Os verdadeiros seguidores de Jesus, os redimidos, são preservados e guardados pelo próprio Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, e nenhuma artimanha maligna pode nos separar do seu amor inabalável. Em meio à escuridão dos tempos finais, nossa esperança reside na promessa divina de que nada nos separará do amor de Cristo. O aparecimento desses falsos cristos e falsos profetas está intrinsecamente ligado à apostasia. A apostasia, uma triste e consciente renúncia da fé, representa uma rejeição à verdade das Sagradas Escrituras. É uma rebelião contra o Deus Todo-Poderoso, e essa rebeldia é um sinal claro dos tempos finais. Todo falso profeta, mestre enganador ou falso Cristo é, em essência, um apóstata. Eles conhecem a verdade da palavra de Deus, mas escolhem negá-la e, ainda pior, distorcê-la. Eles criam um evangelho falso, semeando doutrinas demoníacas no coração das pessoas. O apóstolo Paulo nos alerta que uma grande apostasia será um sinal inegável do fim dos tempos e da iminente volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, permaneçam vigilantes, ancorados na palavra de Deus, para não serem enganados por aqueles que se levantam como falsos profetas. O Espírito Santo nos guiará na verdade, e com fé inabalável, aguardamos com esperança a vinda gloriosa de nosso Salvador. Jesus nos advertiu sobre um sinal claro do fim dos tempos, a disseminação do Evangelho por todas as nações, como está escrito em Mateus 24. Hoje em dia, vemos missionários dedicados levando a mensagem do Evangelho a cada canto do mundo, cumprindo essa profecia. Entretanto, ao mesmo tempo que o Evangelho se espalha, também vemos um aumento na perseguição à Igreja, exatamente como Jesus predisse em Mateus 24, versos 9 e 10, e Marcos 13, versos 9 ao 13. Desde os primórdios do cristianismo, os seguidores de Cristo enfrentaram perseguições, e o cristianismo é a fé que deu origem ao maior número de mártires na história da humanidade. A advertência do Senhor nos faz entender que essa perseguição se intensificaria nos últimos dias. É importante notar que a perseguição não se limita apenas à violência física. Ela também pode se manifestar de maneira moral. Enquanto em algumas partes do mundo, nossos irmãos e irmãs cristãos enfrentam torturas e a morte por sua fé, em outras partes, muitos são alvo de perseguição moral. De uma forma ou de outra, essas perseguições apontam para o iminente retorno de Jesus e o fim dos tempos. Como cristãos, é importante estarmos preparados para enfrentar desafios e perseguições ao longo de nossas vidas, mantendo nossa fé firme e confiando na promessa do Senhor de que Ele estará conosco em todos os momentos. O fim dos tempos será anunciado por eventos naturais devastadores e calamidades, como terremotos, fomes, pestilências e coisas espantosas, como foi dito em Lucas 21, verso 25. Ao longo dos últimos 2000 anos, podemos ver claramente como esses eventos têm se intensificado. Mesmo com todo o avanço da tecnologia e da ciência, a humanidade ainda luta contra a fome e as doenças. Isso nos faz perceber que esses problemas não podem ser resolvidos pelo homem, pois são sinais do fim dos tempos e da próxima vinda de Jesus. Além dos desastres naturais e das tragédias causadas pela humanidade, a Bíblia também nos alerta sobre conflitos e guerras que acontecerão em todo o mundo. Jesus também nos diz que haverá grandes sinais no céu. Embora a Bíblia não detalhe a natureza desses sinais, alguns estudiosos sugerem que eles podem estar relacionados aos próprios desastres naturais. Outros acreditam que esses grandes sinais no céu se referem ao momento da volta de Cristo. Independentemente da interpretação, Jesus nos diz que, no dia de sua vinda, haverá eventos notáveis envolvendo o sol, a lua e as estrelas. O sol e a lua escurecerão, as estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados.
Nesse momento, o sinal do Filho do Homem aparecerá nos céus. Esse sinal será a própria vinda de Cristo, quando ele virá sobre as nuvens com grande poder e glória. Neste vídeo, mergulhamos nas palavras proféticas de Jesus sobre as guerras que ocorreriam em nosso mundo, incluindo os conflitos em Israel que testemunhamos hoje. Jesus nos alertou sobre esses tempos difíceis, mas também nos trouxe uma mensagem de esperança e paz. Ele nos ensinou que, apesar das tribulações, devemos lembrar que ele já venceu o mundo. Em meio ao caos e à incerteza, podemos encontrar conforto sabendo que Deus está no controle e que tudo acontece de acordo com sua permissão e vontade. Somos abençoados por termos a oportunidade de ouvir as palavras do Mestre e aprender com seu exemplo de fé e confiança. A chave está em permanecer em constante oração, buscando a tranquilidade interior que só Deus pode proporcionar. Assim, podemos aceitar a vontade de Deus em nossas vidas, sabendo que no final, sua palavra será cumprida. Que possamos encontrar paz em meio à tempestade e ser luzes de esperança para aqueles ao nosso redor. Entretanto, será que Davi realmente foi o melhor rei de Israel? Para saber mais, basta clicar no vídeo que está aparecendo aí na tela. Vou ficando por aqui e que Deus abençoe grandemente a todos que assistiram até o final.